Agora, Ricardo, eu me lembro bem, assim, novinha ainda, começando no mercado financeiro, de uma febre de fundos imobiliários no primeiro momento que todo mundo queria. Eu lembro o meu irmão, novinho, falou, não, a gente tem que comprar fundo imobiliário. Rolou um pouco também uma frustração de algumas pessoas físicas naquele começo com fundos imobiliários? Você acha que hoje o mercado está mais racional? Vamos lá. A gente primeiro tem que dividir a história do fundo imobiliário em algumas fases na construção dessa indústria. Primeiro a gente teve os monoativos, né? O prédio batizava o fundo. Então você pega lá o fundo, por exemplo, ONF11, o ONF11. É o The One. Nossa, o prédio. Eu lembro do The One. Todo mundo falava no The One, que é na Vila Olímpia ali, Isso. com a Faria Lima. Isso. Esse era um que todo mundo falava, tem que investir no The One, tem que investir no The One. Exato. Aí você tem o PQDP11. Né? O código parece feio, é o Shopping Parque Dom Pedro. É o Shopping Parque Dom Pedro lá em Campinas. Espetáculo de ativo. Né? O que é o 11? É o código que identifica que é um fundo imobiliário, mas nem todo 11 é fundo imobiliário. Todo fundo imobiliário termina com 11. Mas nem todo 11. Mas nem todo 11 é fundo imobiliário. Você tem os ETFs, por exemplo, que terminam com 11 também. Que a Bolsa fez para confundir as pessoas, para não ficar fácil. Para não ficar fácil, exato. Então você teve essa primeira fase. Desculpa, Samir. Então você pode comprar um fundo que é o Parque Dom Pedro lá de Campinas, que é gigante. Exatamente. Ele são os fundos monoativos. A indústria começou dessa forma. Era um racional até mais fácil do investidor entendendo. O que eu estou comprando? Eu estou comprando uma participação no Shopping Parque Dom Pedro. Eu estou comprando uma participação no Shopping Pátio Higienópolis. Tem o fundo dele. Né? Aí depois veio a segunda fase, que são o quê? Os fundos multiativos. Que eu gosto mais. Você diversifica o risco. Né? Com uma única cota, eu não tenho mais só o The One. Eu posso ter o The One e ter outros prédios naquela região, em outras regiões, mais inquilinos, eu vou diversificando o meu risco. Né? E agora, a gente inclusive está começando a penetrar em setores mais novos. Então começou a sair fundo de data center, começou a sair fundo agro, né? A gente começou a penetrar agora em fundos mais diferentes. Né? Muito da experiência que a gente vê no mercado de REITs. Né? Lá fora você tem segmento de REITs, de resorts, de florestal, né? Madeira de reflorestamento. O REIT compra tudo aquilo ali e ofere ganho e distribui para os seus investidores. Então a gente começou a explorar isso daí. Né? Agora, o que mudou na cabeça do investidor? De lá para cá, eu acho que a gente conseguiu ver mais educação, o mercado dando mais educação para o investidor. Né? Mas ainda é uma cabeça muito voltada para a renda. Principalmente de quem está entrando. Né? Se preocupa muito só com o rendimento que o fundo está pagando. E olha para o rendimento de curto prazo, que é a pior coisa que tem. Porque ele pode estar poluído com um não recorrente. O que seria um não recorrente, por exemplo? O fundo tem lá 10 prédios. Aí ele vendeu um destes prédios. Né? Ele comprou o prédio por 100 milhões, vendeu por 20 milhões, por 120 milhões. Ganhou 20 milhões de lucro. Este lucro dessa operação ele tem que distribuir sob a forma de dividendos. Os 100 milhões que é o principal, ele pode comprar outro prédio. Mas os 20 ele tem que distribuir. Então você vai inflar o dividendo durante um período com isso que não é aluguel, é um não recorrente. Então às vezes a pessoa olha para esse dividendo nesse período que está inflado e acha que aquilo ali vai ser para sempre. E não necessariamente o será. Fundos de papel, que são os fundos de dívida imobiliária, os fundos de CRI, né, eles são indexados a juros ou são indexados à inflação. A gente, desde setembro do ano passado, tem o IPCA acumulado 12 meses em 2 dígitos. Desde setembro do ano passado. Né? Então o que aconteceu com os fundos de CRI? Estão pagando rendimentos espetaculares. Por conta da alta da inflação. Vai ser para sempre isso? Ontem eu dei uma aula no final do dia, né? E num momento da aula eu falei, torço fervorosamente para os rendimentos dos fundos de CRI caírem como uma pedra. Porque se isso acontecer é porque a inflação está caindo. Eu quero viver num país que tem inflação civilizada, não inflação de 2 dígitos. Nenhum país civilizado no mundo tem inflação de 2 dígitos. Sim. Né? Então, quando a gente tiver um reequilíbrio das questões de inflação, esses rendimentos dos fundos de CRI vão ser acomodados. Isso não quer dizer que eles vão ser ruins. Eles vão ter papel fundamental na carteira do investidor, que é proteger o poder de compra daquele recurso que está aplicado. Ele vai proteger da inflação. Seja a inflação de 3% ao ano, de 5% ao ano ou de 10% ao ano. O que eu quero para um país melhor é que essa inflação seja de 3% ao ano, não de 10% ao ano. Mas ele vai continuar cumprindo o papel dele.
Né? Acontece que as pessoas criam a expectativa de que ele vai distribuir isso ad eternum. E não vai. Aí se frustra. Aí vai vender. Aí às vezes faz o quê? Paga caro na cota. Segredo de imóvel, as pessoas olham para a renda. O segredo é você comprar bem. É o preço que você entra no ativo. Esse é o grande segredo. Você comprou bem no período de vaca magra, porque vai ter. Né? O imóvel pode ficar um pouquinho vago, o fundo de CRI vai ter uma hora que a inflação vai cair, ele vai distribuir menos, você vai tomar menos susto. Comprou caro e você não sabe por que está comprando, aí você liga o algoritmo da pobreza, que é comprar na alta e vender na baixa. É o algoritmo da pobreza. Né? Você compra na alta e vende na baixa. Que a gente viu alguns fundos de papel, o pessoal ligou o algoritmo da pobreza nos últimos pregões. Né? Tinha fundo que estava com indicador claro de que estava caríssimo há 6 meses, há 8 meses. Isso não quer dizer que o fundo é ruim. O mercado, na euforia, levou a cota para um patamar que não reflete os ativos que estão lá dentro. Isso não quer dizer que o ativo é ruim. Aí a pessoa fez que entrou pagou lá, caro. A pessoa pagou caro. Agora que o mercado veio trazendo para um preço de normalização, o pessoal se desesperou e saiu vendendo. Inclusive, ele veio para muito mais para baixo de onde deveria. É tipo você chegar na feira lá para comprar tomate, aí você olha o tomate está barato e fala, ah, então não quero, né? Eu acho isso tem acontecido em vários mercados nos últimos tempos, né? De as pessoas olharem, nossa, caiu pra caramba, não quero entrar, tá caindo.